Então, boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa aula inaugural. Mais uma vez, nós só temos a agradecer a adesão e a participação de todos vocês nos cursos que a Fonotrade promove. Hoje, o nosso tema é recusa ou seletividade alimentar pediátrico nos casos de desenvolvimento típico, transtornos motores da fala e TEA. E para ministrar o nossa aula inaugural, nós convidamos a nossa querida Célia Torres, que é fonoaudióloga, mestre em ciência da motricidade humana, tem formação em SOS Approach, em Get Permission, tem formação em conceito neuroevolutivo e Bobat e tem mais de 40 anos de experiência em alimentação pediátrica. E a gente desenvolveu esse curso pensando na necessidade que o fonoaudiólogo tem com as demandas que os nossos consultórios vêm apresentando. Quem quiser fazer a pergunta, pode fazer agora. Eu tenho algumas aqui. Ótimo, vamos lá. Eu acabei anotando alguma coisa. Você pode repetir o CID ideal para ser utilizado? Aí você falou a questão do CID em algumas situações, não é isso? O que é mais usado para a gente é o R63.3, porque ele praticamente ele diz assim, ele não compromete muito, tá? Mas é o que todo mundo usa mesmo, porque o outro, o F98, o que que acontece? Ele coloca mais como transtorno alimentar. E o que a gente preconiza, pelo menos o conselho preconiza, é da gente colocar mais como um distúrbio. O transtorno, a gente pode colocar, entendeu? Mas é uma coisa um pouco mais séria, onde depende de mais coisas, tá? Mas o que normalmente a gente usa é o R63.3. Aqui tem também uma colocação assim. O que acontece com criança que se interessa por comida, mastiga, mas coloca para fora e deglute bem líquidos? Então, pode ser duas coisas aí. A gente tem que fazer uma investigação médica para ver se não tem uma alergia, que é a coisa mais grave, mas antes a gente vê outra coisa. Eu vou falar primeiro da coisa mais grave. Muitas vezes a criança pode ter um processo alérgico que é por agentes químicos, tá? Que é a alergia eosinofílica. E isso dá uma inflamação no esôfago, ele vai se estreitando o tubo. E muitas vezes não passa alimento ali, então é um incômodo. Uma coisa é essa que é a mais grave e que a gente tem que ficar de olho. Mas você pode ver outras coisas também, tá? Outras coisas é o seguinte, por exemplo, eu já tive uma prematura que por ela usar a sonda orogástrica, ela não conseguia engolir alimentos assim. Ela mastigava, mastigava, mastigava. Não sei se essa criança mastiga só carne, que ela está falando mais de coisa buchenta, ou qualquer coisa, um pouco mais de pedaço, ela não engole. Bom, tem mais uma outra coisa. Então, ela mastigava, 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 só que ela não conseguia transpor o alimento. Por quê? Ela acostumou a se defender com a língua arranha por causa da sonda orogástrica. Foi um caso só que eu peguei. Então, eu tive que trabalhar essa língua, porque era motor, ela não tinha propulsão. Outra coisa pode ser o orbicular, ela não tem força ou ela não tem força para triturar essa carne. Então, vira aquele bagaço, ela não consegue. Então, a gente tem que quebrar mais essa carne de forma que ela consiga. Ou ainda, tinha mais uma coisa que eu ia falar. Então, é eosinofílica, tem essa parte de que ela não consegue triturar. Agora, só alguém me disse se isso é só com carne ou qualquer coisa com grão, ou pode ser um trauma, que ela pode ter engasgado com algum pedaço e aí ela tem medo de engolir. Então, o que que a gente tem que fazer nessa hora? É conversar com os pais e fazer um levantamento de tudo, tá? Ou pode ser até que não tenha sido ela. Alguém da família engasgou perto dela, um amigo na escola e passou um sufoco, ela tem medo de engolir, tá? Então, são várias causas, precisa saber qual dessas, entendeu? Ou outras que eu não consigo ainda imaginar.
tá? Então, se for, então, o que que eu aconselho? Não vai para carne direto, vai para coisas mais macias, coisas pequenas, dá bastante coisa para ela fortalecer as masseter, dá coisa para ela melhorar isso, para ver, mesmo que não entre o bagaço, que vá o caldo. Mas a gente tem que ver o que está acontecendo ali, se tem alguma coisa estrutural, se não. Então, a coisa médica é importante ser vista também. Uhum. No caso, os pacientes com seletividade devem encaminhar ao nutricionista? Sim. Sim, o que acontece muitas vezes é assim, a nutrição ela é importante, né? Eu acho que fazer uma avaliação geral de nutrientes, de poucos nutrientes, é importantíssimo. Por quê? O zinco é uma vitamina, uma substância que acontece? Se você não tiver ele adequado, a sua palatabilidade vai estar com dificuldade. Então, você pode não achar palatável a comida por causa do zinco, de pouco zinco, tá? Então, não é só o zinco, tem B12, tem uma série de coisas que quem sabe fazer isso tudo, toda essa lista é realmente a Nutri, tá? Então, é importante sim. Agora, depende do caso e depende muito dos pais, porque muitas vezes a gente indica e o pai não quer levar. E tem as pessoas que são de regiões muito distantes, por exemplo, do Acre, do Pará, coisa desse tipo, e que não tem uma nutri especializada em terapia alimentar. É uma nutri de fazer regime. Então, não dá certo. Então, é isso, saber para quem você indica, mas é muito importante, sim, qualquer profissional que possa agregar à terapia. Boa Ah, noite, Célia. Será que eu posso fazer a pergunta? Por mim, tudo bem. Quem é que está falando? A Ana? E Ana Paula, tudo Tá, bem? Ó, tudo. primeiramente, parabéns, foi maravilhosa a sua Ah, aula, foi obrigada. bem objetiva e trouxe assim, vários raciocínios clínicos, né? Enfim, a minha questão toda, eu trabalho com crianças com TEA, e eu queria saber se o TARI, ele pode estar também como comorbidade no TEA, ou a seletividade, recusa alimentar no TEA está mais voltado para alterações sensoriais, questões de comportamentos restritivos e repetitivos, rigidez cognitiva, alterações mesmo na competência oral. Eu queria saber isso de você, por favor. Ó, o TEA, você podia falar do TARI um pouquinho, que também é uma pergunta, só rapidamente? o que é TARI? É, porque eu tenho essa Definição pergunta, de então TARI. aproveita e já faz o fechamento aí A do definição raciocínio. de TARI é um transtorno alimentar, que é a sigla, né? Transtorno alimentar restritivo e esquiva. O que acontece? São crianças que não conseguem ficar e que têm um psicossocial muito difícil. Então, quando você vê a esquiva, é aquele que não consegue ficar perto. É uma coisa com muito mais aflição do que os outros. Dentro do TEA, você tem todos os parâmetros dentro daquele espectro. Eu tenho TEA, que nunca foi seletivo, mas começou a se incomodar com tangerina que antes comia, porque aí pega aquele negócio de perceber como se fosse uma criança atípica. Ai, quando eu como essa tangerina, vem aqueles gruminhos junto com a polpa. Eu não gosto disso. Não, ele não fala isso, tá? Mas começa a rejeitar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que orientar a mãe como fazer com aquela tangerina. Então, eu tinha que tirar todos os fiapinhos, dar mais a pontinha para ela comer do que o miolo, até que ela foi se habituando novamente e passou a comer tudo. Então, isso aí são as pequenas coisinhas que o TEA tem. Outra coisa que o TEA pode ter, pela hipotonia dele, ele pode não conseguir sustentar, mastigar, ou ter uma discriminação ruim, ou não ter ideia do que fazer. Por exemplo, eu tenho uma criança que ele é uma deleção, tá? É uma síndrome rara e ele tem um TEA secundário. Essa criança não consegue ter ideação de nada, tá? Muitas vezes a criança não tem ideação do corpo,
mas tem de boca. Então, uma coisa não quer dizer que esteja ligada à outra. Tudo é muito separado, a gente tem que ver parte por parte. Então, o TEA, ele pode ter, por tudo isso que você falou, por não imitar, por não conseguir, por rigidez cognitiva. Agora, o que é a rigidez dele? Será que a dinâmica em casa está boa ou não? O que acontece? Então, tem muitas vezes que você realmente, dependendo do TEA, não são todos, que você tem que ali meio que ir mostrar para ele do jeito que tem que ser feito, né? E tem o TARI também. O TARI é o pior. Muitas vezes essas crianças com TARI mesmo, elas vão para gastrostomia. É um descontrole, pode ser pela ansiedade, pode ser por um grau de um transtorno de ansiedade mesmo, junto com o TEA, porque às vezes ele tem, e aí dá muita fobia ali. E a falta de comunicação nisso tudo, aí ele vai ficando pior ainda, porque ele não consegue te dizer o que ele quer, ele está pensando no que ele quer, ele tem aflição daquilo, ou então ele pode ter inapetência. Já fiz supervisão com uma menina que ela tinha um que era inapetente. Ele não tinha prazer pelaquela comida. Então, tinha o quê? Que entrar uma nutri lascada para ver probiótico, coisa desse tipo. Por exemplo, crianças que não evacuam. O TEA tem muito disso. 58% das crianças TEA têm problema gástrico intestinal. E por medo, não consegue fazer o cocô, porque quando vai evacuar, o que acontece? Tem medo, porque vai aquela pressão para baixo, ele puxa, vai a pressão, puxa. Então, é uma série de coisas. A criança cheia de fezes é o enfesado. Então, ele não consegue. Então, realmente, o TEA, ele pode ter TARI, ele pode ter, ser um comedor com muita exigência, ele pode ser um comedor com pouca exigência, ele pode ser tudo. Ele pode ter problema de ideação, ele pode ter problema de cognição, pode ter problema de comunicação, de te falar, e pode não saber o que é fome e o que é saciedade. Eu já tive TEA e bebia 2,5 litros de água por dia para matar a fome. E aí a mãe achava lindo, aos 4 anos de idade. Qual a criança de 4 anos de idade que toma 2,5 litros de água por dia? Nenhum. Ele tomava porque ele tinha fome e não sabia que era fome. O que ele fazia? Bebia água. Aí, quando ele começou a melhorar, a mãe falou assim para mim, gozado, ele parou de beber água. Eu falei assim, mas ele está comendo mais? Ah, tá. Eu falei assim, é por isso. Ele enchia a barriga com a água e não com a comida. Então, a gente tem que ter um olhar, gente, muito amplo para os casos graves, muito amplo. Consegui responder, Ana? Ana Paula? Conseguiu sim, Célia, obrigada. Conseguiu sim. Muito Nada, obrigada. nada. Cristiane? Está com a mão levantada, é a Cristiane, né? Enquanto isso, vou te fazer uma pergunta. Quando a criança TEA não gosta de comer alimentos, mas interessa-se por outros itens como massinha, areia, insetos e papel. Sim, tem muitos, sim. Que a gente chama de pica, né? Tem um outro nome que agora eu esqueci no momento. Mas o mais popular é o pica mesmo. Tem muitas crianças que têm isso mesmo. Eles são vorazes para esse tipo de coisa. E isso já é um caso a mais de, de aspecto mais de transtorno mental, tá? É alguma coisa, mas às vezes pode ser pela sensação. E eu já tive casos até de uma criança de 1 ano e meio que ela comia a comida do gato, mas a comida dela mesma era muito difícil dela colocar na boca, tá? Eu já vi TO trabalhando muito com isso, mas eu acho que pega mais, porque as outras crianças que eu tive de pica, que comem também, eu praticamente, assim, é uma comida que a gente tentava não deixar ela perto de massinha, alguma coisa desse tipo, porque a sensação aqui a gente dá, mas a tendência disso é diminuir. Eu já li e tudo, não sei, não tenho experiência, vou ser clara com vocês, bem transparente, porque eu não nunca intervi no pica. Isso não.
Eu acho que isso é mais, aí é uma coisa onde come muito, né? E não de vez em quando alguma coisa, que aí precisa de uma intervenção maior, mas não que não deva ser intervido, deve sim, mas eu não sei literalmente não. Eu peço perdão para quem fez essa pergunta, mas tem. E aí vai da equipe multidisciplinar. Aí vai da Nutri para com probióticos tentar resolver isso e a psicologia, que trabalhe com a parte da pica. Trabalha com terapia alimentar, com transtorno alimentar, que é diferente de terapia alimentar. É transtorno alimentar. Iniciei a trabalhar com uma criança de 7 anos, TEA, sem nenhuma questão fisiológica, que só se alimenta com mamadeira. Está realizando perfil sensorial. Estou muito preocupada, pois não estou vendo o interesse dele se alimentar. Essa equipe, essas crianças muito assim, tem que ir para uma nutri muito boa para ver se tem algum probiótico que ajude ali, tá? Essas crianças que são muito bravas e que não têm interesse, ela tem que ir para o TARI. E esses que têm maior dificuldade, gente, maior mesmo, é muito dentro mesmo de transtorno alimentar. Porque se você não vê interesse, se você não cria, se está todo mundo e para ela é uma dificuldade muito grande, eu não sei, eu estou falando de um caso muito grave. Tem outros que não, eles não são tão ansiosos e que você tem que fazer. Ele está com 7 anos já, né? Mas qual a idade cognitiva dele? Não tenho informação. Né? Porque dependendo da idade cognitiva, você consegue sim, é botar no cheiro, porque de repente ele está sem olfato. Então, eu já usei e uso, não que esteja comprovado, isso eu falo para todo mundo. Quando é comprovado, eu digo que sim, quando não é, eu digo que não. Muito laser, um pouco. Eu uso laser em narina, uso laser aqui, porque assim, uma das coisas que acontece com TEA pode ser que, assim, muitas vezes eles não conseguem botar na boca porque o barulho interno do mastigar, do comer, isso é muito desagradável para eles. Eles podem até não saber o que é aquilo e não falar para você, tá? Não dá indícios, mas a gente tem uma corda timpânica que vai do início da língua até a parte posterior. Então, eu tinha um TEA que pegava batata frita para ele comer, ele enfiava lá no final da boca, a gente não entendia como. E aí, eu pedi para ele fazer um Sena, que o Sena, se vocês não conhecem, é, é uma estimulação neuroauditiva e ela alinha todas as frequências, coloca de forma simétrica a audição da criança. No meio da cena, ele começava a comer já aqui, ó, a comida, a batata. Ele triturava. Então, o fato dele botar lá no fundo é que ele gostava, ele queria, mas ele estava impossibilitado de botar aqui porque ele não aguentava o barulho. Então, ele enfiava lá no fundo da boca, onde não pegasse tanto esse sensorial auditivo. Então, muita coisa a gente tem que olhar, observar, mas os transtornos, quando pega coisa assim, muitas vezes tem que ir até para gastrostomia. Se você vê que está muito ruim, tem que ser indicativo. Os pais não gostam disso, mas você pode tentar, mas tem que ser uma equipe muito, mas muito coesa e com bastante referência em relação a um transtorno mais sério, um transtorno realmente alimentar. Nessas crianças mais graves que você, pelo menos um mês, tentou ali e viu que não houve nada. E a gente tem que saber muito, gente. A gente tem que botar o pé no chão, ver qual é o caso que a gente pode atuar e qual o caso que tem pessoas melhores do que a gente para atuar naquele caso. Você está disponível ainda para responder mais perguntas, Célia? Por mim, tudo bem. Quantas sessões semanais indicamos para uma criança com TEA, transtorno motor da fala e com seletividade? Como fazer essa divisão das demandas de linguagem e da terapia alimentar? Tá. Normalmente o TEA, né, dentro da fono, para mim, eu acho que pelo menos 3 vezes por semana, pelo transtorno motor, eu acho importante ser feito.
Dentro da seletividade alimentar, não sei qual é o grau ou não, então você vai ter uma equipe coesa, né? Então você vai ter TO, você vai ter fono, porque é um TEA, possivelmente, né? Então você de fono, tem a TO, né? Tem a psicóloga, o AT dele. Então, normalmente a gente faz uma sessão, né, orientando a mãe com mãe dentro de sala, que eu acho importantíssimo mãe dentro de sala, e sessões também com a orientações para essa equipe fazer daquele jeito e todo mundo trabalhar coeso. O que é muito difícil é quando a gente pega uma equipe que cada um quer trabalhar de um jeito. Aí fica difícil, porque a gente, ó, a TO vai estar dando base dentro desse corpo para ele, para alimentação. A fono vai estar dando a cognição ali, tem 3 dias desse transtorno motor, que ela pode colocar alguma coisa de alimento naquela fala dela, na linguagem dela, na coisa, e colocar ali. E outra coisa mais específica, ou todo dia faz um pouquinho de alimentação, né? Mas eu prefiro mais, tipo assim, pegar um dia para só a alimentação mesmo. Mas isso é muito, vai de paciente para paciente, porque às vezes eles também não têm horário na agenda deles. E a comunicação alternativa é muito importante nessa hora, da alimentação também, para ele saber o que é salgado, o que é doce, o que é hora do lanche, o que vai comer, o que deixa de comer, onde vai sentar, e ele saber falar aquilo, se ele está com fome, se ele está com sede. Numa comunicação alternativa, outro dia, com uma criança TEA, ela não tem uma que teve essa seletividade muito pequena, uma exigência no início, mas foram 2 vezes que eu trabalhei com ela, passou. A mãe deu conta em casa e não teve mais. Ela, outro dia, chegou na minha sala, ela começou a usar o tablet, né, com muita dificuldade, os pais entenderam, né? E aí ela já estava dominando um pouco mais, ela chegou assim e colocou assim: quero ir ao banheiro, tomar banho. Estava um calor danado. Eu olhei para ela, Maria, eu acho que o que você quer me dizer não é tomar banho. Eu acho que você quer dizer que está quente e que você quer água. Você quer água? Quer água gelada? Ela, sim. E aí ela aprendeu a usar a água, porque para ela, tomar banho é que passava sede. O calor, né? A sede, o calor. Então, essas interpretações são muito importantes. Então, quem trabalha a alimentação com essa criança, ela tem que trabalhar pela semana também os conteúdos disso, dele saber o que é fome, o que não é. Então, a comunicação no TEA precisa também ser feita dentro da seletividade alimentar, com a ajuda de outra fonte, se ela fizer a outra parte, tá? Bom, break para as perguntas e agora elogios. Aula maravilhosa. Muito obrigada, Tânia Bragion. Posso É, só fazer mais uma, Alegra? Não, não, eu vou continuar, mas eu só Ah, quero tá. que ela seja acarinhada da Ah, mesma forma que eu estou recebendo os elogios, porque eu estou lendo, ela não. Então eu É, acho que é legal ela saber que a aula está sendo muito bem avaliada, que a aula é incrível, vou repetir, aula é incrível, aula excelente. Amei, Celinha, você arrasou. É Eline Neves, deve ser sua amiga, sim. conhecida. Aula incrível, ótima aula, parabéns, maravilhoso. Quero apenas elogiar a aula, fiz várias formações e essa sua dinâmica está de fato objetiva e clara. Excelente aula, parabéns, Célia. Maravilhoso, muito boa aula, parabéns. E assim vai, parabéns, parabéns pela aula. Estou feliz que eu também estou recebendo parabéns, porque também está sendo para mim também, não é isso? Sim. E eu Ah, tenho uma pergunta aqui que eu não sei se é da Fabiana ou não. Não, é Lidiane. Podemos dizer, eu só vou responder essa aqui um pouquinho, só aí. Podemos não, dizer pode continuar, pode que a continuar. criança é TARI com 9 meses? Ó, a gente pode até suspeitar. Eu acho difícil ser aos 9 meses, eu, Célia, mas não descarto. Mas o que que a gente tem que fazer? TARI é um diagnóstico, para mim, médico.
Então, tem que ir para uma pessoa, por um psiquiatra ou um neurologista, mais psiquiatra, que trabalhe com transtornos alimentares para conseguir dar esse diagnóstico, porque pode ser que muita coisa seja de sensibilidade dessa boca. Então, para eu falar mais alguma coisa, teria que ser lá. Porque se vocês olharem o slide daquilo lá, eu coloco embaixo que tem que ter uma uma intensidade muito forte dos sintomas. Só que com 9 meses, eu não sei, a não ser que ele tenha um transtorno mental associado mesmo, né? Eu não sei se com 9 meses daria tanto para isso, não. Eu estaria com a pulga atrás da orelha. Eu acho que tem que ver muito a parte sensorial global dessa criança, a parte de alguma coisa gástrica nessa criança, para ver se tem alguma coisa que está impedindo, se ele sente dor, porque tem muitas alterações gástricas no TEA, tá? Então, ele pode ter uma desbiose danada, e isso dá uma irritabilidade. Então, tem que ver muita coisa. Pode falar, Fabiana. Tudo bem? Adorei a sua aula, estava de parabéns, assim, adorei o tema. E não é minha área de atuação, mas eu tenho um interesse particular mesmo, tá? O que que eu queria saber? Criança que passou por frenectomia logo ao nascer, tá? E aí, no início da introdução, 6 meses, aí está fazendo recusa. Pode ter relação à frenectomia? Como que fica isso? Depende muito. Outro dia, uma amiga me mandou um bebê conhecido dela para eu dar uma olhada, porque fez uma frenectomia e aí ficou, não sei o que lá, e ela estava muito ansiosa. Só que quando você vai ver a alimentação, os vídeos são muito importantes. O vídeo da mãe alimentando, ela está mais nervosa que o bebê. Então, o bebê, a gente tem um perfil mais passivo. Ela está conhecendo. Então, muitas vezes a mãe acha que ela vai comer logo na introdução, e muitas vezes não. Então, o que a gente tem que ver é como que está a relação, assim, porque senão a criança está mexendo aqui no alimento com a mão e a mãe está com a colher, assim, pela ansiedade. Ó, come, aí põe lá dentro. Aí a criança não espera, ela precisa olhar. Lembra daquelas fotos de olhando, vendo, apreciando, até chegar, porque ela não conhece isso aqui. Eu estou dando um macarrão para ela, sei lá, um brócolis para ela, uma banana. Ela nunca conheceu, pegou, tá melenta, ela faz assim, ela põe na boca. O nausear é fácil, todos eles vão nausear porque ela não é que ela não goste, ela está nauseando para se proteger, é o gag dela. Então, por quê? É desconhecido, então ela se protege, mas não está. E depende muito da fala de quem está do lado. Eu tenho um vídeo que eu sempre mostro nas coisas de YouTube, lá de baixo, de um pai qualquer, que eu nem sei, a filha já deve ter uns 30 anos. E ele assim, mas não vai gostar disso não, isso é ruim mesmo. Aí a criança, aí mais faz cara de coisa, porque ela vai fazendo leitura. Então a gente tem que ver até que ponto é a linguinha mesmo que não está legal, ou é a sensibilidade que está lá, ou é o ambiente, por a preocupação dela já ter a língua lá presa, que foi frenotomizada, né? O que está dando para ela poder se organizar? Porque às vezes pode ser não fazer leitura correta da criança, não que seja, tem que investigar. Não sei se eu te respondi, Fabiana. Respondeu sim. É que no caso, assim, na realidade, é minha neta. Você coloca o alimento e ela fica com a boca assim, ó. Ela não consegue nem fechar. Aí ela Então, fica. sensibilidade. Procura uma fono de terapia alimentar para perceber como é que vocês estão dando esse alimento e o que que precisa fazer, tá? E são dicas mínimas, mínimas, possivelmente, né? Não crianças, eu não posso afirmar, mas normalmente as crianças que chegam para mim na baixa idadezinha assim, logo na introdução, saem rapidinho.
não as que têm mais dificuldade, mas normalmente eu pego mais as rápidas. Tá ótimo, obrigada. Procura, não deixa não, porque vai criando memória negativa, aí vai recusando mesmo, tá? É verdade. Tá bom, obrigada. Me perguntaram sobre o PDF. O PDF vai ficar disponível na plataforma do curso, tá? Na plataforma do Fonotrade Academy do curso. Então, quem se inscrever vai ter esse material. Agora, a gravação vai ser disponibilizada, tá bom? Que mais? Aí eu A já. Cristiane falou que o microfone dela não está abrindo, ela falou que antes, só que eu não consigo pegar a mensagem toda. Antes, eu só tenho um pedaço assim, antes ele não conseguia nem sentar à mesa junto com a gente para não sentir o cheiro, mas eu não consigo ver o que ela escreveu antes. Ah, Então, ela está no início ou está no fim? acho que no início, no início. Logo uma das primeiras. Não vi isso. Depois da lista de presença, obrigada por explicar. Aí, ainda Cristiane, antes, Cristiane quer abrir? ela tá sem microfone, pelo que eu entendi. Ah, entendi. Escreve novamente, Cristiane, assim fica mais fácil para a gente e mais objetivo. Alguém mais quer fazer uma pergunta? A Cristiane fala, por favor, leia a mensagem de novo, mas eu não acho. Eu estou procurando, Cristiane, porque acabaram entrando muitas mensagens e uma Ó, atropelando a tive outra. o diagnóstico do TAI no psiquiatra, a Cristiane também, mas eu não consigo pegar tudo. Uhum. Eu estou subindo tudo também. Posso fazer uma pergunta Pode, enquanto isso? enquanto isso eu estou procurando. Ô, Célia, eu não vou conseguir ligar o meu vídeo. Meu nome é Juliana. Célia, e eu queria te fazer uma pergunta, é o seguinte. Eu tenho um pacientezinho e ele foi um paciente prematuro, 11 meses de internação na UTI, ele nasceu com 28 semanas. E foi muito difícil fazer com que ele aceitasse, então ele chegou em casa é, já com quase um ano, né, mas uma idade corrigida de 11 meses, e foi muito difícil fazer com que ele aceitasse a mamadeira com o leite. E agora, eu estou tendo muita dificuldade com a aceitação de alimento, tanto pastoso, porque ele trava a boquinha, assim, é difícil ele aceitar esse alimento na boca, às vezes ele aceita estímulo vibratório, agora ele está com TO, é um paciente que eu atendo por plano de saúde, ele é atendido em casa por físio, TO, e assim, ainda é muito difícil. Ele tem um atraso motor bem significativo em relação à questão de sentar, né, de toda essa parte motor oral. Ele tem essa propulsão da língua, que é uma questão que eu estou trabalhando um pouquinho com ele, ele deixa, mas esse interesse pelo alimento, sabe assim, ele pega o alimento, ele manipula com a mão, mas raramente ele leva à boca. A Então, mãe tem, né? O marido é TEA e o filho mais velho é TEA. Ela fez o diagnóstico, o marido fez o diagnóstico depois do diagnóstico do filho mais velho. E ela vê nele muitas características, né? Assim, ainda está em estudo por causa desse atraso, né, global dele, mas ela vê algumas características, sabe? Assim, ela tem para ela que ele também é TEA. E é uma dificuldade enorme dessa aceitação. Por mais que a gente brinque com ele, tenho brincado bastante com esse alimento, ele aceita na região de lábio, mas a hora que vai para dentro da boca, ele trava essa boquinha. então, os TEAs, principalmente, o prematuro de 28 semanas, é muito comum ter um traço de TEA junto, pela prematuridade. E a prematuridade é assim, se o pai possivelmente ele também seja, tá? Possível, não estou afirmando nada. Independente de TEA ou não TEA, né? A alimentação a gente precisa fazer. É esse que você disse que é de 9 meses, cetário?
Não, não foi você não, né? Não, não fui eu, não. Ele não tem nada, não. Eu nem desconfio disso. Eu também acho que ele tem, assim, né? Porque como tem toda essa genética, né, do TEA, provavelmente ele é. E ele tem uma dificuldade enorme de imitação, sabe? Assim, de realizar essa imitação. Ele não realiza. Tem Eu sido já tenho bem uma desafiador, sobrinha. sabe? Então, olha, no caso dele, por exemplo, eu já tive um Fox P3, que era TEA, é Fox P3, e ele tinha muita dificuldade também com essa boca, ele não abria. Foi muito trabalhado o cheiro com ele, toda a parte antecipatória, e muito brinquedo na água. Brinquedo na água, jogava alimentos naquela água, e aí para ele pegar no carrinho, que ele estava afim de pegar, ele tinha que enfiar na mão naquela coisa suja, tirar. Enquanto isso, vai cheiro, vai sabor de alimentos naquela água, né? Não para ele comer, não era, a gente estava brincando. E isso foi melhorando muito, porque ele se negava a pegar a colher. Ele não deixava eu alimentá-lo, nem ele comia sozinho, porque ele não pegava colher. Eu tinha que ir com a mão da mãe, né, para eu fazer alguma manobra na boca dele, com a mão, é que ele conseguia. No caso dele, eu acho que tem que ir muito nessa parte de cheiro, de olfato, para aguçar a salivação bastante, para depois tentar trabalhar intraoral, mesmo que seja com água, não com alimento. Porque muitas vezes o alimento ele é um somatório. É gosto, temperatura, não sei o que lá, papapá, papapá. Então, muitas vezes não dá, faz com coisa neutra. Então, muitas vezes a gente tem que começar com coisa neutra, com água, com uma dedeira muito macia, com a vibração junto com a dedeira, ver o que ele gosta, se ele gosta daquilo, não gosta, mas antes prepara essa chegada. Essa chegada é muito importante a gente preparar. Não adianta querer ir direto na boca. A gente precisa preparar todas as crianças. Sempre que chega na minha sala, a última coisa que vai fazer é tentar comer. Porque de início não vai para a comida. Não pode ir para a comida. E isso a gente tem que falar muito com os pais. Porque eles falam assim, quando você vai fazer a avaliação, posso levar o feijão? Eu falo assim, não, de jeito nenhum. O que eu vou fazer com o feijão se ele não come feijão? Você já não sabe que ele não come? Não é isso que eu quero que ele já coma, né? Para quê? Para eu ver ali, modificar ali na hora e ver como que ele funciona ali na frente. Então, muitas vezes a gente vai aos poucos, entendeu? Muito na mão. Eu não sei se ele tem alergia, nervoso de pegar as coisas com a mão. Ele Então, tem. vai na água pura. Vai, a põe do- uma é, bacia, põe coisa, deixa mexer ali, deixa ele brincar, manda a mãe levar uma roupa que possa, não sei se porque é público, né? Não sei se pode, Mas eu mas atendo em casa, é ótimo, dá para fazer muita coisa. então, e vai mais em cheiro, põe coisa, põe que suco, bem vagabundinho, que tem um cheiro forte, que aí tu vai ver se é o cheiro que tá pegando, entendeu? Aham. Ou a cor daquilo ali, e ele brincando com a água pura de início, depois você vai aumentando, tem que ver, né? Tem que ir, você. Mas eu acho que água é a coisa melhor do mundo para se trabalhar com criança TEA, quando Clareou. tem bem pequenininha, tá? Obrigada. Muito obrigada. Eu já tenho aqui a pergunta da Cristiane, mas eu vou fazer primeiro uma pergunta, depois eu passo para a da Cristiane. É, devido ao fuso horário, então ela não vai poder ficar até mais tempo, mas ela gostaria de saber como distinguir a seletividade alimentar da recusa alimentar, da Pediatric Feeding Disorder e da ARFID. ARFID. Seletividade alimentar e recusa alimentar é comportamento, não é diagnóstico, tá? Então, vamos separar isso. Se você pode procurar em tudo quanto é lugar. Eu ainda não achei. Tudo recusa, para mim, é aquela criança que está no início da vida que faz assim. Mas não é isso que tem nos papers. Eles falam mais tarde que recusa é a criança que deixa de comer aquilo ali, que fala que não quer, não sei o que lá. Não tem. Elas são sinônimos, praticamente. Eu diferencio recusa, sério, de seletividade quando a criança tem alguma alteração na boca, literalmente,
seja por sensorial ou seja por motor, que ela não consegue comer aquilo. Então, ela recusa, mas não que ela esteja selecionando porque ela não quer. Ela recusa porque ela não está conseguindo. Para mim, tá? Dentro de artigos, eu nunca encontrei diferenciação nisso, porque não é diagnóstico. O diagnóstico entre o Pediatric Feed Disorder, que é o DAP, na tradução do Brasil, ele está escrito lá. Se você pegar, escrever no Google, Godai, 2019, 2019, Pediatric Feed Disorder, ele vai te dar o paper, que é gratuito, você pode tem livre acesso àquilo tudo, e ele te destrincha tudo. Então, a criança tem que ter algum comprometimento, pode ter algum comprometimento médico, tá? Seja ele cardiorrespiratório, alergia, intolerância, estruturas com alterações, o que for. Qualquer coisa médica que tiver interferindo na alimentação dessa criança pode ser chamado de Pediatric Feed Disorder. Só que esse Pediatric Feed Disorder é internacional, não é no Brasil. Então, no Brasil é DAP, D de distúrbio alimentar pediátrico. Ou se tiver alguma deficiência nutricional que tem carência, que precisa complemento ou via alternativa de alimentação. Habilidades sensoriais e motoras, habilidades de alimentação, seja qualquer alteração sensorial ou dificuldade de movimentar a competência, está aqui também incluído. Pode ter um desses ou todos. E o último, o psicossocial, que é aquela criança que rejeita sentar na mesa, é aquela criança que nauseia, é aquela criança que foge, que... Então, isso é o DAP. O TARI, ele tem aquelas 3 coisas que eu coloquei lá atrás. Qual é o diagnóstico? São 3. Ele tem que ter pelo menos uma dessas 3. Primeiro, inapetência ou falta de apetite. Inapetência, pouco apetite, minto. Segundo, alguma questão sensorial. Ou terceiro, algum trauma ou aversão a alimento. Só que isso tudo está dentro do transtorno mental. Está dentro de transtornos alimentares, como bulimia, como anorexia, como compulsão alimentar, como TARI, como pica, tá? Então, isso são os transtornos, porque foi escrito dentro do transtorno mental, tá? Então, praticamente, o que eles delimitam é que a criança não pode ter no TAI alguma alteração orgânica, médica, não pode ter. E o que mais está comprometido ali é a nutrição e o psicossocial. Agora, dentro da tradução que eles fizeram lá de 2022, eles colocaram que tem que ser muito intensificado, principalmente o psicossocial. Então, são casos muito mais graves do que o normal, tá? Só que não se tem um consenso em cima disso. Esse consenso eu estou te dando de algumas psicólogas mesmo, que eu já fiz cursos e tudo, e são ótimas, estudam transtornos motores, tá? E dentro da fonoaudiologia, o que a gente mais coisa é aquilo, porque TARI precisa de uma equipe multidisciplinar para ver intensidade, para ver se você pode colocar como um TARI, porque é muito mais difícil, é muito difícil, tá? A reabilitação. A criança tem 12 anos, indo para 13. E faz 1 ano e meio que descobrimos que o TARI agora está mais difícil. A TARI está mais difícil. Não, eu acho que é assim. Ele tem 12 anos, indo para 13, e faz 1 ano e meio que descobrimos o TARI. Agora está mais difícil e ela está perguntando quais os melhores profissionais e tratamentos para essa idade. Já levou a vários profissionais, mas todos dizem que ele não é TEA. Não, não precisa ser TEA para ser um TARI. São coisas distintas. O TEA pode ter uma comorbidade com o TARI, mas não que o TARI seja TEA. Não, 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 não.
Vamos separar isso aí, tá? Então, são duas coisas que você pode estar comórbida, mas não que seja. Em relação ao Tari, se ele está com tanta dificuldade, já tem 13 anos, eu aconselho procurar equipes de transtorno alimentar. São pessoas que têm uma formação, por exemplo, eu não sei de onde ela é. Será que ela é aqui de São Paulo? Se for de São Paulo, ela entrar no Ambulim, tá? Que lá é uma equipe bem grande, bem especializada, que dá curso em tudo sobre transtornos alimentares, aonde o TARI entra nisso também, porque foi incluído dentro dos transtornos mentais em 2014. Então, eu acho que se é maior e está com muita dificuldade, eu acho que tem que ir. Por quê? É uma equipe de Nutri, é uma equipe de fono também, de TO, de psicóloga, tá? Porque a gente está falando de um transtorno mais da parte mental, que pode ter um sensorial também, que pode ser um trauma. Tem tudo a investigar. Eu estou falando assim porque assim, você está me colocando como a gravidade, né? Então, eu estou te passando em relação a um caso bem grave, porque tem. Mas não pense que ele seja TEA. Às vezes não é, não tem nada a ver ser TARI e ser TEA. O TEA pode ter TARI, tá? É de São Paulo, já tentou lá e está levando no Instituto Pense. Tudo bem, o E, Instituto Tens é um só ótimo que lá instituto. só passa na Nutri. A Nupense é mais assim, eles vão delimitando para quem é que vai passar. Mas são pessoas muito emprenhadas nisso, né? O Pense. O Sabará lá, ele tem bastante coisa em relação a isso. É difícil mesmo, não é uma coisa fácil, tá? O TARI, por isso que a gente diz da gravidade maior sendo o TARI, né? Mas tem que ver tudo, tem que ver tem que ver, fazer um estudo não só do TARI, mas de toda a relação de tudo. Tem que ver como é a relação dessa alimentação, como sempre foi essa relação, e como é lá de baixo, desde os primórdios, desde quando estava na barriga da mãe. Entendeu? Eu já tive crianças que a mãe vomitava tanto, 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 na gestação, ela ficou 4 meses vomitando e chegou a ser internada. E ela tomou antidepressivo e tudo. E a criança, ela tem uma questão também alimentar, né? Que não era tão difícil, mas tem um resquício ali daquilo tudo. Por quê? Quando você toma antidepressivo dentro quando você está grávida, o que você come vai para o feto, o que você toma vai para o feto. E, de repente, quando você nasce, você faz você tem abstinência. O feto sente uma abstinência, tá? Porque não está acostumado. Então, tem uma série de coisas, mas eu acho que tem que ver tudo. Primeiro, tem que ter uma boa nutri, tem que ter uma boa psicóloga que saiba trabalhar com transtornos mentais para TARI, que saiba trabalhar com TARI, e aí ver se precisa de TO, se precisa de fono, e trabalhar em conjunto. Agora, psicóloga e nutri é importantíssimo. Isso aí. Faltam 3 minutinhos. A gente Ó, tem pode. uma coisa aqui, dentição torta, maxilar superior para frente. Tem muitas perguntas ainda. Vamos fazer? Vamos lá, fala da dentição. Não, a dentição torta ou maxilar superior para frente tem a ver com seletividade? Depende. Eu já tive uma que era muito difícil dela mastigar, porque o ponto de contato dela era muito atrás. Então, tinha que fazer uma coisa a mais. Então, primeiro tinha que tirar aquela chupeta, entendeu? Não sei a idade disso. Mas não é por isso que não mastiga. Então, tem que trabalhar com mordedor, sim, para poder ter maior amplitude, para crescer aquele dente, para ver se a maxila vem para frente.
ou se é uma coisa hereditária. Por exemplo, eu tenho uma de 3 anos, que é uma síndrome também, ela não tem seletividade, mas a arcada dela era assim. E eu, com 2 anos e meio, eu já pedi para botar pista. Então, os dentes dela já estão ficando assim. Então, você evita a deformidade. Então, tudo que você puder fazer de MO em relação a masseter, bucinador, sucção para ver se puxa esse queixo, se é da hereditariedade, seria bom. Ou alguma coisa oclusal, né? Mas aí depende também do dentista que você, o ortodontista que você vai mandar. Tem que ser para um funcional. Porque se não for para funcional, eu vou falar assim, espera entrar um molar definitivo, que aí a gente trata. E eu acho que é uma perda de tempo, infelizmente. Vou ler agora mais uma, última. Tem um paciente com 4 anos que faz um bolo alimentar e às vezes brinca com esse bolo. Ele tira da boca e coloca. Já fez carga de caminhão no brincar, simbólico. Penso que é sensorial ou comportamental. Ele recusa os alimentos novos, às vezes recusa a água, come comida pastosa e o que mais come é pão. Peraí, fala só um comecinho, desculpa, Alegra. Tem um paciente com 4 anos que faz o bolo alimentar e às vezes brinca com esse bolo. Ele tira da boca e coloca em outros lugares. Já fez carga de caminhão no brincar, no bolo alimentar, no brincar simbólico. Eu indicaria um pouco. Ele tem alguma questão médica? Eu acho que aí precisa de uma equipe grande para verificar esse menino. Porque ele fazer o bolo não é sensorial. Se ele faz o bolo, ele consegue. O que que ele não tem? Ele não tem ejeção para jogar esse bolo fora, mas normalmente eles cospem, eles não ficam brincando com aquilo, tá? Porque tem crianças, eu esqueci de falar uma do transtorno mental, não estou dizendo que todo mundo seja, não. Tem os ruminantes, tá? Mas não é isso. O ruminante é aquele que mastiga, engole e depois vomita, puxa para a boca e fica mastigando igual vaca, tá? Mas não é isso. Mas tirar e fazer carrinho, esse negócio, eu não sei. Eu nunca vi, mas sensorial não é. Ele pode ter alguma dificuldade para fazer a propulsão. Se eu olhar só o sensório motor de boca dele, tá? Porque não justifica ele tirar alguma coisa e fazer casinho, entendeu? Carrinho, caminhão. Isso, nenhuma criança faz isso, não é o esperado que faça. Isso me deixa um pouquinho com pulga atrás da orelha. Nesse ponto, eu acho que uma equipe multidisciplinar para avaliá-lo junto com você seria de bom grado e ver se ele não tem alguma coisa para. E eu não sei que bolo que ele faz isso. Se for uma coisa com muita textura, por exemplo, outro dia eu fui fazer um sorvete com uma criança, a mãe trouxe tangerina para fazer congelada para fazer sorvete. Ficou só bagaço naquilo que eu tenho lá para fazer. Impossível comer aquilo. Então, de repente, tem muita fibra ali. Não sei, a gente tem que ver. Quando você diz que ele rejeita a água, muitas crianças rejeitam, até eu não bebo água sem gelo. Então, muitas vezes você tem que temperar a água, porque senão enjoa. Eu me enjoo com água. Então, assim, eu tomo água gelada e tenho que me forçar a tomar, porque senão eu esqueço de tomar, tá? E muitas crianças não são acostumadas, né? Então, tem o gosto e tem essa outra coisa. Agora, me chama a atenção de fazer esse bolinho. Agora, eu acho que uma equipe multidisciplinar seria bem bom, porque para a gente falar alguma coisa é só quando está muito visível, gente. Porque a gente tem que olhar tantos aspectos que muitas vezes não dá para responder de imediato como vocês estão querendo. E É, muitas com vezes não temos nem a certeza. resposta, É tá? porque realmente é um pouco difícil, você tem que avaliar várias situações. Então, eu gostaria de agradecer, Célia, essa aula fantástica, maravilhosa, porque não só pelo conteúdo que você passou, mas também pela sua disponibilidade de responder todas as perguntas, respondendo as perguntas e as dúvidas assim, sem hesitar.
Ó, eu quero agradecer a presença de todas vocês e ficarem aqui até essa hora. Agradeço as perguntas. Eu acho que foi super rico para mim também, porque eu vejo coisas diferentes. A gente sempre aprende com vocês, não tem jeito, porque todas aqui têm a sua bagagem. Infelizmente, a gente não tem resposta para tudo, né? Mas a gente pode raciocinar juntas, né? Para a gente ver se a gente consegue alguma coisa. Mas é isso, eu agradeço a presença de todos e espero vocês estiverem disponíveis, estou aqui à vontade para a gente continuar esse bate-papo por 4 semanas. Mais uma vez, eu agradeço a presença de vocês. Até agora, esse final da aula, com tantos participantes, isso só depõe a favor do curso, da aula, da professora e principalmente dos profissionais fonoaudiólogos que estão realmente muito empenhados em aprender, sem dúvida nenhuma. Tá bom? Um beijo grande para vocês e mais uma vez, muito obrigada pela parceria. Obrigada. Obrigada a todas, obrigada também, Alegra. Tudo de Boa bom. noite. Boa noite.